Bom dia a todas e todos. Recebam as boas-vindas do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Sorocaba, quando esta instituição presta sua homenagem às comemorações dos 80 anos de instalação da Justiça do Trabalho em Sorocaba. É uma enorme satisfação poder contar com a presença de tantos convidados. Desta maneira, convidamos as seguintes autoridades para a composição da nossa mesa de honra. Dr. Erli Domingues de Silos, diretor titular do CIESP Sorocaba. Excelentíssimo senhor José Otávio de Souza Ferreira, desembargador vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, aqui representando a presidência daquela corte. A estrela desta manhã, o excelentíssimo senhor Almir Pazianotto Pinto, ministro de Estado do Trabalho no período de 1985 a 1988 e presidente do Tribunal Superior do Trabalho no biênio 2000-2002. Recebemos também o excelentíssimo senhor Dr. Valdir Rinaldi Silva, juiz-diretor do Fórum Trabalhista de Sorocaba. E o Dr. João Paulo Milano, vice-presidente da subseção de Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil. Queremos também registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças. Excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Belotti, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Sorocaba. Excelentíssimo senhor Ronaldo Oliveira Ciandella, juiz titular da Vara do Trabalho de Piedade. Dr. Mário Tanigawa, primeiro vice-diretor do CIESP Sorocaba. Doutora Andréia Valho, diretora jurídica do CIESP e coordenadora do Núcleo de Assuntos Jurídicos da Unidade de Sorocaba. Doutora Maria Cristina Brizotti Zamoner, juíza do trabalho aposentada. Senhor Luiz Zamoner, secretário de Cultura de Sorocaba. Dr. Weldon Carlos da Costa, delegado seccional da Polícia Civil de Sorocaba. Dr. José Urubatã Carvalho Vieira, chefe regional da Fiscalização e gerente regional do Trabalho em Sorocaba, em exercício. Dr. Rodrigo Bley, coordenador do Núcleo de Assuntos Jurídicos do CIESP Sorocaba. Dr. Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. Dr. Imar Eduardo Rodrigues, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e conselheiro estadual da OAB de Minas Gerais. Dr. Esther de Matos Santana Gonçalves, gerente regional do Secons São Paulo. Dr. Celso Tabor da COP, diretor do Senai de Sorocaba. E uma saudação especial aos ilustres convidados que aqui nos prestigiam. Sejam todos muito bem-vindos. Para a abertura oficial dessa cerimônia, ouviremos o nosso anfitrião, o Dr. Erli Domingues de Silos. Bom dia a todos. Um prazer imenso aqui tê-los aqui, com a casa cheia aqui, tanto do setor industrial como de outros setores, outros segmentos, e para a gente receber o nosso ilustre Almir Pazianotto, que a gente já teve uma conversa aqui, ele também já foi sorocabano por um determinado tempo aqui na década de 60 e está voltando às origens aqui. Para quem é sorocabano, eu acho que na década de 60 e pouco devia ter menos de 200 mil habitantes e hoje nós estamos aí, ministro, com 730, 750 mil habitantes aqui numa cidade que realmente cresceu e muito focado no setor industrial. E o relacionamento que a gente tem aí, não só com o setor do trabalho, a justiça do trabalho, estou vendo lá o Leandro, lá do Sindicato dos Metalúrgicos aqui, que se a gente sempre brinca que cada um tem a sua divergência, mas a gente sempre está unido em prol da cidade, em prol da geração de emprego, em prol da sociedade de um modo geral. E, então é um grande prazer imenso a gente estar com toda essa mesa composta. Eu não vou nominar ninguém que já foi nominado aqui pelo senhor aqui, que já nominou todos aqui. Eu acho que o tema hoje é muito importante aqui, que é a palestra que o nosso ministro vai dar aqui. Ele já deu um início de um bate-papo lá numa entrevista que ele fez. Então eu acho que vai ser muito produtivo, lembrando um pouco de Sorocaba. Ele não quer se ater aí, principalmente aí a parte do trabalho, de modo geral, mas ele está com um tema bastante interessante. Então, de novo aqui, seja aí todos bem-vindos,
aproveitem bastante esse momento aqui e curtam bem aqui o dia aqui com o ministro aqui. Muito obrigado a todos aí. Teremos agora as palavras do representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. João Paulo Milano. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação ter passado essa semana representando a Ordem dos Advogados, os seus diretores, desses eventos, enaltecendo e comemorando os 80 anos da Justiça do Trabalho aqui em Sorocaba. Queria parabenizar o Dr. Belotti pelo acompanhamento que nos trouxe, a ajuda que nos deu, mas, sobretudo, pela realização do evento. O Dr. Valdir, o Dr. Ronaldo. E eu queria deixar registrado que esse é um momento muito importante para a nossa cidade, especialmente para a nossa sociedade civil, que eventos dessa natureza fortalecem os laços de Sorocaba com o Tribunal do Trabalho. Eu acho que nós precisamos pensar a justiça do trabalho para o futuro e temos debatido isso nos encontros durante a semana, nas palestras, e acredito que o relacionamento tem estreitado e todos aqui que representam a sociedade civil, o tribunal, nosso querido ministro que está aqui nos acompanhando, têm ciência da necessidade desse aprimoramento, e eu faço votos que tenhamos outros eventos dessa natureza e mobilizações em prol de um aprimoramento e da eficiência da nossa Justiça do Trabalho. Parabéns ao CIESP pelo evento, parabéns, agradeço, aliás, o doutor José Otávio pela presença, nosso ministro Almir Pazzianotto, doutor Valdir. Seguimos, como disse a desembargadora Ana Paula durante a semana, na rave, né? Uma série de eventos aí gigantescos, está todo mundo cansado, mas eu tenho certeza que foi, de fato, um sucesso e muito proveitoso aqui para a nossa cidade. Obrigado. Queremos ainda fazer um agradecimento especial pela brilhante apresentação da Orquestra Filarmônica Jazz do SESI Senai, sob a regência do maestro Vitor Camassa, que nos brindou aqui na nossa recepção. Muito obrigado. E agora, a razão de estarmos aqui reunidos hoje para termos a super palestra intitulada A Construção da Sorocabana e a Criação da Justiça do Trabalho. Para conduzir os trabalhos, assume a palavra Sua Excelência, o desembargador, vice-presidente administrativo do TRT de Campinas, Dr. José Otávio de Souza Ferreira. Bom dia, senhoras e senhores. Eu saúdo esta mesa na pessoa do nosso anfitrião, o senhor Erli Silos, diretor da CIESP de Sorocaba. Cumprimento de forma especial, o ministro Almir Pazzianotto, o doutor Valdir Rinaldi, o doutor João Paulo Milano, todas as autoridades nominadas aqui pelo cerimonial e todas as pessoas que prestigiam este evento. Eu trago aqui um abraço do presidente Samuel Hugo Lima, do nosso regional, e em nome do nosso tribunal eu parabenizo a Justiça do Trabalho de Sorocaba, que amanhã completará os seus 80 anos. E celebrar os 80 anos da Justiça do Trabalho de Sorocaba é, de certa forma, rememorar o início dessa justiça especializada, que marcou o começo de um relacionamento mais humano e respeitoso entre o Estado e os trabalhadores em nosso país. Mais que isso, entre o Estado, o capital e o trabalho. Nesses 80 anos que hoje comemoramos, o país cresceu e se desenvolveu, prova disso é o município de Sorocaba, mas sempre com o olhar atento, humano e social da Justiça do Trabalho. Em Sorocaba, é inegável a importância propulsora da estrada de ferro sorocabana para o crescimento econômico regional e mesmo estadual. E para falar da importância deste empreendimento, em paralelo com a criação e desenvolvimento da Justiça do Trabalho, a iluminada comissão organizadora deste evento, desta semana de eventos, com especial destaque para os juízes do trabalho Paulo Belotti e Ronaldo Ciandella, a quem agradeço o convite de estar aqui hoje, convidaram o nosso querido e estimado ministro Almir Pazzianotto, um jurista especialmente ligado ao desenvolvimento da Justiça do Trabalho e à criação do Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª Região, ao lado
do saudoso deputado federal Francisco Amaral, entre tantas outras ilustres pessoas, e também do saudoso ex-presidente e desembargador Pedro Benjamin Vieira. O ministro Almir Pazianotto é advogado, inscrito na OAB sob número 13.050, colou grau em 1960. Fez especialização em Direito Econômico e Direito de Empresa na Universidade de São Paulo em 1968. Cursou também a especialização em Direito Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1973. Foi deputado estadual eleito para 3 mandatos em 74, 78 e 82. Exerceu a função de secretário de Estado de Relações de Trabalho de 83 a 85, foi ministro de Estado do Trabalho de 85 a 88, ministro vitalício do Tribunal Superior do Trabalho, nomeado em 88, onde exerceu os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente, é membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, membro remido do Instituto dos Advogados de São Paulo e fundador e ex-presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho, onde ocupa a cadeira número 1. Passo, então, a palavra ao ministro Almir Pazianotto, porque todos aqui viemos para aprender com o ministro. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Dr. José Otávio, vice-presidente administrativo do Egrégio TRT de Campinas, 15ª Região. Excelentíssimo senhor Erli Silos, que é o nosso anfitrião no CIESP, em nome dos quais eu cumprimento os demais integrantes da mesa e todos os presentes, agradecendo o comparecimento a esta palestra despretensiosa, mas que procurei redigir de forma a corresponder às expectativas do presidente do tribunal e de todos que aqui compareceram. Conta a história, eu vou tentar falar em pé, enquanto a coluna me mantiver em pé. Conta a história que em 1589, o bandeirante Afonso Sardinha, o Velho, em companhia do filho Afonso Sardinha, o Moço, chegou à região de Araçoiaba da Serra, nas proximidades da atual cidade de Iperó, à procura de ouro. Encontrou apenas minério de ferro. Para não perder de todo a viagem, instalou-se no Vale das Furnas, com um primitivo forno destinado à produção de artefatos ferrosos. A construção de caminhos rumo ao interior da província de São Paulo elevou o local à povoação com o nome de Sorocaba. Alguns anos depois, tornara-se ponto de encontro entre tropeiros e comerciantes, conhecido como Feira de Muares de Sorocaba. O Dicionário de Geografia Universal, editado em Lisboa no ano de 1887, pela casa editora Davi Corazzi, traz o verbete Sorocaba, definido como cidade e município de São Paulo, à margem esquerda do rio do seu nome. Próximo à cidade encontra-se a importante fábrica de fundição de ferro de São João de Ipanema. Tem 10.545 habitantes e 3 a 456 escravos. Pedreiras de calcário, criação de gado, feira importante, colégio eleitoral, agência do Correio. A estrada de ferro foi produto da invenção da máquina a vapor.
O conhecido livro Evolução da Classe Trabalhadora, do historiador alemão Jürgen Kuczynski, reproduz litografia mostrando a inauguração de estrada de ferro ligando Stockholm a Darlington, em 1825, a primeira linha férrea da Inglaterra e do mundo. Em A Revolução Industrial, 1780 a 1914, o historiador W.O. Anderson pode-se ler que a construção de caminhos de ferro foi provavelmente o acontecimento mais importante na promoção do progresso econômico europeu nos anos 1830 a 1840. De novo, a Grã-Bretanha, onde a primeira linha pública de passageiros de Stockholm a Darlington se abriu em 1825. Foi a primeira e pôde agir como consultora e fornecedora no estrangeiro. Escreveu J.P. Hill, na obra também intitulada Revolução Industrial, 1780-1880, a propósito dos caminhos de ferro, que desde que a sua utilidade ficou demonstrada, tudo caminha mais rápido. As técnicas se aprimoram, balastros resistentes e sinalização eficaz. Desde 1850 são comuns as velocidades médias de 60 km, enquanto aumenta a tonelagem transportada por um único comboio. As locomotivas aumentam a sua potência, os chassis e os freios a ar comprimido reforçam a flexibilidade e a segurança. Os trilhos transpõem os grandes rios sobre pontas metálicas que simbolizam fielmente a nova era, como a ponte do Quel sobre o Reno em 1859, atravessa as montanhas por túneis revestidos. O primeiro foi de Frejus, construído de 1857 a 1871. Por toda a parte, a estrada de ferro oferece enormes mercados às indústrias metalúrgicas e aos serviços públicos. Eric Hobsbawm, em A Era dos Impérios, sob a Revolução Industrial, registrou: mas os maiores e mais visíveis e audíveis de todos os motores eram as locomotivas, de 200 a 450 HP, que puxavam seus quase 2,75 milhões de carros em vagões em longas composições sob bandeiras de fumaça. Eu acho um pouco exagerada essa estatística do Hobsbawm, mas está aí no livro, o livro foi editado, é comprado, e eu tenho que me louvar no seu depoimento. É sabido que a primeira locomotiva capaz de operar sobre trilhos de ferro forjado foi construída em fevereiro de 1804 por Richard Trevithick. A estrada de ferro Sorocabana é capítulo fundamental da vida e do desenvolvimento de Sorocaba e do estado de São Paulo. A história da ESF, como se tornou conhecida, se inicia em 1866, com a chegada de Luiz Mateu Mailaschi, mecânico dotado de experiência, que lhe permitiu reparar máquina de descaroçar algodão, abandonada por falta de alguém que soubesse fazê-lo. O fazendeiro Roberto Dias, grande produtor de algodão da província, beneficiado com o uso da descaroçadora, convidou Mailaschi para ser seu sócio e gerente da empresa. Em Itu, já existia a Companhia Ituana de Estrada de Ferro, fundada em janeiro de 1870 por fazendeiros locais. Mailaschi propôs a extensão da linha férrea até Sorocaba, projeto recusado pela Câmara Municipal de Itu. Foi quando Mailaschi e Roberto Dias Batista, em fevereiro de 1870, obtiveram o apoio de produtores de algodão e comerciantes locais para a fundação da Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro, de Ipanema a São Paulo, com capital inicial de 1.200 contos de réis, mais tarde elevado a 4.000 contos. Registra a história
que exatamente às 13 horas do dia 13 de junho de 1872, um grupo de homens munidos de pás e enxadas iniciava no centro de Sorocaba a construção da estrada de ferro sorocabana à margem do córrego Supiriri, projetada e bancada por empresários locais. O percurso Sorocaba-São Paulo foi concluído em 3 anos, feito considerável, levando-se em conta que todo o trabalho era braçal e o transporte feito por carroças tracionadas por animais. Um dos ramais ligava Piracicaba a Jundiaí, passando por Rio das Pedras, Mumbuca, Rafar, Capivari, Elias Fausto, Cardeal, Indaiatuba e Itaici. A mais antiga ferrovia da província de São Paulo foi a São Paulo Highway, SPR, projetada para ligar o Porto de Santos à Vila de Jundiaí, passando por São Paulo. Destinava-se à exportação do café. Foi fundada por Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, José de Costa Carvalho, marquês de Monte Alegre, e o conselheiro José Antônio Pimenta Bueno. Na opinião de Lídia Bizuchet, Irineu Evangelista de Souza foi seguramente a maior figura brasileira do Segundo Reinado, compreendida na sua essência progressista e emancipadora. Mauá, prossegue a historiadora, aparece no cenário brasileiro na época da consolidação da monarquia de Pedro II e morre antes de ver estabelecida a República, forma política mais compatível com o Brasil industrializado que ele sonhava. Observa a Lídia Bizuchet que as primeiras leis brasileiras referentes a estradas de ferro datavam de 1835, propondo a ligação entre São Paulo, Minas Gerais e a Corte. A estrada de ferro Mauá teve o primeiro trecho inaugurado em 30 de abril de 1854. Percorria a distância de 14 quilômetros e 500 metros, indo de Porto Estrela até Inhomirim. Na ocasião, Irineu Evangelista de Souza recebeu o título de Barão de Mauá, outorgada por D. Pedro II. A pequena locomotiva trazia as insígnias dos fabricantes ingleses e recebeu o nome de Baronesa, em homenagem à esposa de Mauá, Maria Joaquina, sua sobrinha, com quem teve 18 filhos, dos quais apenas 6 sobreviveriam a ele. Entre os projetos ferroviários de Mauá, destacava-se a construção da estrada de ferro ligando o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, passando por São Paulo. A cultura do café, introduzida no Brasil em 1772 por Francisco de Melo Palheta, prosperou em larga escala no Rio de Janeiro e avançou pelo estado de São Paulo, logo alcançando fazendas de Campinas, Rio Claro, Araraquara, Mogi-mirim e Ribeirão Preto. A exportação do produto paulista não poderia ser feita pelo Rio de Janeiro. O ideal seria a utilização do Porto de Santos. Entre regiões cafeeiras e o litoral paulista, avultavam, todavia, obstáculos apresentados pela Serra de Cubatão. O transporte por terra, com uso de tropas de centenas de burros, era perigoso, demorado, caro, dependia das condições do tempo, exigia quantidade elevada de tropeiros e se caracterizava pela insegurança. O aclive de 800 metros na Serra de Cubatão era tido como intransponível. Foram contratados engenheiros ingleses com experiência em vencer montanhas, abrir túneis, construir viadutos. A solução consistiu no emprego do sistema, já ultrapassado, conhecido como funicular. A subida da serra foi dividida em 5 seções, cada uma com máquinas de 1000 cavalos de força. Para cada composição que subia, havia outra que descia, de modo a contrabalancear as forças de subida e de descida, e desta maneira permitir às máquinas fixas um esforço menor.
Para quem quiser conhecer a história, existem os livros SPR, Memórias de uma Inglesa, de Moisés Lavander Júnior e Pedro Augusto Mendes, editado em 2005, e Café, Ferro e Argila, do engenheiro Fábio Cirino, editado em 2004. Não há espaço para se relatar a epopeia da SPR. Penso, porém, que dificuldades ainda maiores foram vencidas na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, na região que compreende o atual estado de Rondônia, considerada um dos marcos ferroviários mundial. Foi a 15ª ferrovia brasileira. A execução das obras se deu entre os anos de 1907 e 1912, ao longo de 366 quilômetros de selva amazônica. Ligavam Porto Velho a Guajará-Mirim, povoados construídos para atender a necessidade de abrigar cerca de 20.000 trabalhadores de diversas nacionalidades. Após 2 tentativas malogradas de construção, disseminou-se o mito da inviabilidade da obra. Malária e febre amarela dizimavam trabalhadores desabituados à vida da selva. O cérebro investidor americano Percival Farquhar se ofereceu para lhe dar continuidade. Uma das primeiras providências consistiu na contratação do sanitarista Oswaldo Cruz, incumbido de implantar medidas de saneamento, o que fez com bastante sucesso. Além da construção da ferrovia Madeira-Mamoré integrar o acordo negociado entre o Brasil e a Bolívia para incorporar ao nosso território o atual estado do Acre, serviria para a exportação da borracha, numa época em que o nosso país era o único que a produzia a partir da seiva da seringueira, árvore abundante na região. Ignora-se o número de mortos por acidentes, febre amarela e malária. Afirma-se que cada dormente assentado corresponde a uma vítima. Daí o nome de Ferrovia da Morte. Construída ao preço de enormes sacrifícios humanos e materiais, a ferrovia perdeu a finalidade com o declínio da borracha brasileira, ultrapassada pela borracha da Malásia, para onde haviam sido contrabandeadas sementes de seringueira. Em maio de 1966, foi desativada pelo presidente Castelo Branco, que a substituiu por 2 rodovias federais, BR-425 e BR-364, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Não devo omitir a fundação da Companhia Paulista Estrada de Ferro, tão querida e lembrada pelos campineiros. Quando estudei na Faculdade de Direito de Campinas, entre 1955 e 1960, me utilizava da Paulista para viagens a Jundiaí, Rio Claro e São Carlos. A ideia da construção surgiu em 1864, entre fazendeiros, comerciantes e exportadores, que procuravam meio eficiente e seguro para o transporte do café cultivado no interior. Diante da negativa da SPR, que declarou inviável interiorizar a ferrovia até Campinas, a solução foi fundar nova empresa, cujo primeiro trecho iria de Campinas a Jundiaí. A fundação se deu em janeiro de 1808, sob a presidência de Clemente Falcão Filho. A Paulista logo entrou em operação, trazendo como novidade a bitola larga de 1,60 m, enquanto a Sorocabana se utilizava da bitola métrica, de 1 metro. Como prenúncio do que viria mais tarde a acontecer, na mesma época o governo provincial de São Paulo ordenou a abertura de estrada de rodagem de macadame,
paralela à ferrovia ainda em construção. A chegada da indústria automotiva no governo do presidente Juscelino Kubitschek e a lentidão das ferrovias desencadeou o acelerado processo da substituição do sistema ferroviário de passageiros e cargas para o transporte rodoviário, com a construção de estradas federais e estaduais pavimentadas, em lugar das antigas estradas de terra. O Anuário Estatístico da Associação Universal dos Fabricantes de Veículos, ANFAVEA, relativo ao período 1957 e 1990, revela que em 1957, logo após a instalação das primeiras fábricas, foram produzidos 16.259 caminhões, 2.246 ônibus. O total durante o ano alcançou quantia de 30.542 veículos, número expressivo para mercado interno dependente de importações. Protegida por barreiras alfandegárias, a produção desde então disparou. Em 2023, segundo o mesmo anuário, atingiu o número de 2.339.354 veículos, dos quais 1.782.079 automóveis, 111.560 caminhões, 421.000 comerciais leves, 24.000 ônibus. O setor gera cerca de 120.500 empregos diretos. O Brasil, hoje, é o sexto maior produtor de veículos do mundo. Deixemos, porém, de lado ferrovias e rodovias para tratarmos do judiciário trabalhista. O nascimento foi registrado em breve nota, encontrada na página 127 do volume 2 do Diário de Vargas, relativa a 1º de maio de 1939. Grande parada trabalhista em frente ao prédio do Ministério. Discursos, assinaturas dos decretos, criando a Justiça do Trabalho, os restaurantes populares e as escolas profissionais nos mesmos estabelecimentos industriais. Vargas se referia ao decreto 1237 e ao decreto 1238, determinando também a instalação de refeitórios e a criação de cursos de aperfeiçoamento profissional em empresas com mais de 500 empregados. A Justiça do Trabalho foi efetivamente instalada em 1941. Na ocasião, disse o ditador: a Justiça do Trabalho, que declaro instalada nesse histórico 1º de maio, tem esta missão. Cumpre-lhe defender de todos os perigos nossa modelar legislação social trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza das sentenças. Com o objetivo de imprimir funcionalidade à legislação, em várias capitais já funcionavam comissões mistas de conciliação, criadas pelo Decreto 21.396, e juntas de conciliação e julgamento instaladas pelo Decreto 22.132, ambos de 1932. A primeira junta de conciliação e julgamento de Sorocaba foi concebida pelo Decreto-Lei 5.926, de 26 de outubro de 1943. Neste mesmo diploma legal, foram criadas juntas de conciliação e julgamento em Petrópolis e Campos, no estado do Rio de Janeiro, Santos, Campinas e Jundiaí, no estado de São Paulo, Juiz de Fora, no estado de Minas, e Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Rápido parêntese. Militei em Sorocaba como advogado dos testes e dos metalúrgicos do final de 63 a abril de 1964. Residia no Hotel Gaspar.
O golpe militar de 31 de março provocou a intervenção do Ministério do Trabalho em todas as entidades sindicais da cidade, com a deposição de dirigentes e de funcionários. Voltei a São Paulo desempregado. Na época, a única junta de conciliação e julgamento era presidida pelo Dr. José Luiz de Vasconcelos, futuro ministro e meu colega no TST. Durante o Estado Novo, 1937 e 1945, munido de plenos poderes, não foi difícil a Getúlio Vargas desenvolver intensa obra legislativa. Em 1939, aprovou o nosso primeiro Código de Processo Civil. Em 1940, o Código Penal. Em 1941, o Código de Processo Penal. Em 42, a Lei de Introdução ao Código Civil. Em 43, a CLT. Perguntarão os ouvintes, por que apenas a CLT não recebeu o nome de Código, mas de Consolidação? A resposta é encontrada no relatório da Comissão Elaboradora, integrada por Luiz Augusto do Herrego Monteiro, José de Segadas Viana, Arnaldo Lopes Susequina e Dorval de Lacerda, ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre Marcondes Filho. Distinguindo os conceitos de consolidação e código, escreveu a comissão que o código, constituindo o último grau da tradução técnica do direito, envolve a ideia de fixidez e da permanência, ao passo que a consolidação não é apenas uma coleção de leis, mas a sua coordenação sistematizada, não sendo apenas um engenho de arquitetura legislativa, mas eminentemente uma estruturação lógica do direito positivo. E, portanto, prossegue o relatório, uma recapitulação dos valores coerentes que resultaram de uma expansão legislativa anterior em um determinado ramo do direito. Vargas foi deposto em outubro de 45, pouco tempo depois da criação da CLT. Confinado embora em São Borja, graças ao prestígio adquirido junto às classes trabalhadoras, elegeu o presidente Dutra. Retornou à presidência da República pelo voto direto em janeiro de 1950. Suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Com a Constituição de 46, a Justiça do Trabalho foi incorporada ao Poder Judiciário. Levou consigo o contrato realidade, a representação classista de empregados e de empregadores, o jus postulandi, o poder normativo, a rígida estrutura sindical, inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. O Brasil é a única democracia que conserva o modelo corporativo fascista do sindicato único, representante de categorias econômicas e profissionais, dotado de monopólio de representação na base territorial. Hoje, desde 1939, a Justiça do Trabalho se expandiu, se incorporou, ganhou prestígio como instrumento de solução de dissídios individuais e coletivos. Hoje são 1.573 varas de trabalho, com jurisdição sobre 5.570 municípios, 24 tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho, seu órgão de cúpula. A Junta de Conciliação e Julgamento de Capivari, minha terra natal, integrava o rol de mais de uma centena de outras, também criadas pela Lei 7.471 de abril de 1986, ao lado das juntas de Assis, Bragança Paulista, Cruzeiro, Fernandópolis. Na mesma ocasião, foi criada a Junta de Conciliação e Julgamento da vizinha Itapetininga.
Caso especial se deu com a criação do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Com o TRT de São Paulo sobrecarregado de ações, alguns juízes me procuraram no Ministério do Trabalho para reivindicar a criação de um segundo tribunal dentro do Estado. Apoiei a iniciativa, logo transmitida ao presidente José Sarney. Limitou-se Sua Excelência a me perguntar se achava boa a ideia. Respondi de maneira afirmativa. O projeto foi preparado na Casa Civil e encaminhado ao Poder Legislativo. Com decisivo apoio do deputado federal Francisco Amaral, em poucos dias, o tribunal estava criado pela Lei 7.520 de 1986. A Junta de Conciliação e Julgamento de Tietê, município vizinho, veio apenas em 92, pela Lei número 8.432 de 1992, mediante projeto elaborado no Tribunal Superior do Trabalho. A ideia partiu do advogado Dr. Silvio Bonilha Filho, natural da cidade. A ele, morto prematuramente em circunstâncias trágicas, minhas saudosas homenagens. Getúlio Vargas, não obstante sua notável antevisão, não poderia prever o Brasil do século XXI. A globalização, o celular, o computador, as viagens espaciais, a informatização da sociedade. Em países desenvolvidos, a Maria Fumaça deu lugar a modernos comboios, com velocidades superiores a 100, 200 km por hora. A robotização industrial eliminou empregos e acelerou a produtividade. O processo judicial eletrônico hoje integra a rotina de advogados e magistrados. Avançam a informalidade, o trabalho por conta própria, a terceirização, a pejotização, o trabalho à distância. Já ouço falar em petições, recursos, pareceres, sentenças redigidos com a ajuda da inteligência artificial. A consulta aos relatórios anuais do Tribunal Superior do Trabalho nos proporciona nítida fotografia do que se tornou a Justiça do Trabalho. Urge concluir para não violar o tempo reservado a esta palestra. O Brasil desse século não guarda semelhança com o Brasil de 1930, de 1943, de 1946, de 1964 ou de 1985. O conflito do trabalhador contra a máquina data da primeira Revolução Industrial no século XIX. Há mais de 200 anos tem sido ele o perdedor. Ou se requalifica permanentemente, se adaptando às novas tecnologias, ou se torna redundante, como escreveu o filósofo polonês Zygmunt Bauman, sem chances de retorno ao mercado contemporâneo de trabalho. A Assembleia Nacional Constituinte foi colocada diante do singular desafio. Procurou resolvê-lo fazendo incluir entre os direitos sociais a proteção em face da automação na forma da lei. Artigo 7º, 27. Como proteger contra a incessante informatização da sociedade? A automação seria nociva ao desenvolvimento e aos trabalhadores? Estou convencido de que não. Países industrializados, evoluídos e competitivos colhem benefícios da automação, como no caso da Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Holanda, Suécia, Noruega. Com a palavra, os juristas, economistas e sociólogos. Não nos esqueçamos, todavia, da frase enigmática de Zygmunt Bauman:
A modernidade líquida é um mundo repleto de incertezas e de ambiguidades. Muito obrigado. Como já esperávamos, foi uma aula magnífica que nos mostrou, de uma forma bastante histórica e profissional, como a circulação da riqueza nesse país propiciou um desenvolvimento econômico e social, entre eles propiciando o surgimento da Justiça do Trabalho, que, embora criada num momento muito controvertido da nossa história, veio para ficar, para conferir uma maior humanidade às relações sociais entre capital e trabalho. Mostrou também o ministro, com muita propriedade, o desafio da nossa existência. Na verdade, todos nós, acho que nos perguntamos para que existimos. Cada um, como diz Norberto Bobbio, como um viajante único no universo, tem uma concepção de mundo. Mas penso que estamos todos aqui para aprender. E esse aprendizado não pode jamais dispensar o nosso senso de humanidade, porque antes de sermos qualquer coisa, somos seres humanos. E essa humanidade deverá inspirar e nortear toda a evolução tecnológica. Espero, ministro, espero que essa evolução tecnológica, que hoje nos traz e nos causa certa complexidade, que essa evolução possa ser digerida e adaptada a um pleno conceito de humanidade. Parabéns e muito obrigado. Sim, temos a opção dos senhores, qualquer tiver alguma indagação, alguma proposta ao nosso palestrante, aproveitar essa oportunidade singularíssima. Se alguém tiver alguma proposta, por favor, fique à vontade. Temos o doutor Almir aqui à nossa disposição. Alguém teria alguma intervenção? Opa, espera um minutinho só. Oi. Pode se identificar, ficar em pé e se identificar. Oi. Ficar em pé e se identificar. Meu nome é Luiz Lima, eu sou cirurgião dentista, ok? Então, desculpem, esse mundo de justiça do trabalho e tal, não é um mundo que eu vivo, né? Nós somos, via de regra, o cirurgião dentista, via de regra, ele é autônomo. E a chegada dos MEIs, né, dos microempreendedores individuais, recentemente, foi uma estratégia maravilhosa de justiça do trabalho. Eu gostaria de ver se alguém pode comentar se é isso mesmo, se isso é bacana, se isso é justo, se isso é... No mundo da odontologia está maravilhoso, ok? É isso. Esse fenômeno, doutor Vila, acontece na medicina, acontece no direito, acontece na engenharia, não é? Acontece entre agrônomos. O profissional liberal do passado está, de fato, cedendo espaço a outras formas de organização, determinadas, em grande parte, por razões econômicas. Montar um consultório moderno de dentista exige um capital grande. E vai depender, não é, da afluência de um número considerável de clientes. Empresas de odontologia não existiam até, digamos, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje já existe até o convênio, que é uma forma, não é, de cooperação. As pessoas, assim como fazem convênio na área da medicina. Eu me iniciei como profissional liberal. Hoje, o profissional liberal não tem espaço na advocacia. Existem escritórios com 100, 200, 300, 400 advogados. Porque
O advogado profissional liberal o senhor vai encontrar em cidades do interior pequenas. Nas grandes, apenas aqueles que têm mais de 80 anos de idade, como eu. Se isso é bom, se isso é ruim, só o tempo dirá. Mas temos que entender que o bicho-homem tem uma enorme capacidade de adaptação. Esse novo sistema de trabalho não foi inventado por alienígenas. Ele está sendo criado pelo próprio homem. A pergunta que eu continuo me fazendo é a questão das consequências da crescente informatização e da introdução da inteligência artificial. Quando as primeiras máquinas a vapor surgiram, ainda no século XVII para o século XVIII, os artesãos que trabalhavam em casa viam a fábrica como uma grande ameaça, e era. Então eles passaram a destruir máquinas, chamado movimento ludista. Houve até o aparecimento do general Lude, que era uma figura imaginária, mas que comandava os destruidores de máquinas. A máquina venceu. Em 1960, quando eu estive aqui em Sorocaba, aqui nós tínhamos grandes fábricas de tecido. Companhia Nacional de Estamparia, nós tínhamos, não é isso? Tinha até uma fábrica de linho. Manchester Paulista. Só que a concorrência aí foi externa. A concorrência veio de fora e acabou se impondo, porque no momento em que um homem faz negócio, ainda que ele seja um radical marxista, ele se transforma num pequeno capitalista. Ele vai procurar o produto que lhe convém pelo menor preço. Ele não compra o nacional por ser nacional. Ele compra o nacional se só existir aquilo e se o preço for competitivo. Uma coisa que a China descobriu e passou a fazer com absoluta eficiência. Só para terminar, os senhores sabem o que é globalização? A melhor definição que eu conheço para globalização é um fenômeno, o resultado do desaparecimento de dois fatores: espaço e tempo. No mundo moderno não há problemas de espaço e dificuldades provocadas pelo tempo. O celular que acaba de tocar permite falar com Iperó e permite falar com Tóquio. E a velocidade da comunicação é a mesma. Não há demora maior em falar com a Birmânia do que falar com Capivari. O celular, que no fundo é uma máquina fotográfica, né, e serve como telefone, é um prodígio da moderna tecnologia. Ele eliminou o fator tempo, eliminou o fator espaço. Um minutinho só para contar um caso. Quando eu montei o meu primeiro escritório em São Paulo, na rua 15 de novembro, aluguei uma sala, montei o escritório, eu precisava de um telefone. E não havia telefone à venda em São Paulo. Não existia. Os mais velhos sabem disso. Não havia telefone. A Companhia Telefônica Brasileira não conseguia atender ao aumento da demanda. Mas dentro da telefônica existiam 3 telefônicas que contrabandeavam telefone, vendiam no mercado negro. Um desses contrabandistas era o famoso Mr. Bell.
fazia até propaganda no jornal. E eu fui atrás do Mr. Bell, na Brigadeiro Tobias. Falei, olha, eu preciso de um telefone. Ele disse, custa X, não me lembro, a moeda era cruzeiro. Era tudo que eu tinha economizado. Era o dinheiro que eu dispunha, mas eu precisava do telefone, então eu comprei. E ele me disse, em 20 dias o telefone estará instalado. O senhor vai, dia tal, a tal hora, à sede da companhia telefônica na rua 7 de abril. Lá o senhor procura o guichê número tal e vai conversar com uma senhora. Aí o senhor diz que quer um telefone, ela vai fazer toda aquela formalidade. Em 20 dias o telefone estará instalado. E, de fato, era um contrabandista de palavra. Em 20 dias o telefone estava instalado. E eu me lembro até hoje do número 358300. Instalado o telefone, não estava resolvido o problema da comunicação. Porque eu tirava o telefone do gancho para conseguir linha, levava 40 minutos, 50. O interurbano se fazia com hora marcada. Ligava 121, 101, telefonista, eu preciso de um interurbano para Guarulhos, número tal. O senhor vai completar às 4 horas da tarde. Eram 9 horas da manhã. Quando um dos governos estaduais resolve o problema do autofinanciamento e passou a vender as linhas antes de instalar o telefone, e a pessoa recebia em ações o valor pago pelo telefone. Aí resolveu em parte. Agora, com o surgimento do celular, aí a coisa ficou maravilhosa. Porque você vai na Vivo, na outra, compra um telefone celular. Né? Eu não tenho mais telefone fixo em casa. Só uso o celular, que também mostra como é que está o trânsito, a temperatura, a sua pressão arterial, batimento cardíaco, faz fotografia, manda mensagens, tem o Facebook, tem o X, antigo Twitter, tem o Messenger, não é isto? TV. Você assiste filmes de 1940 no YouTube. Ouve Orlando Silva, Francisco Alves. Não é? Então, nós devemos aceitar, não é, esse desenvolvimento da tecnologia. Não adianta combatê-lo. Nós temos que aceitá-lo, procurar entendê-lo, participar desse desenvolvimento e procurar colher todos os benefícios. Neste caso, eu me permito dizer com todo respeito, a Constituição está errada. Não há proteção ao trabalhador contra a informatização. O trabalhador deve ser orientado e instruído no sentido de bem aproveitá-lo. Muito obrigado. Mais alguém, depois de uma aula dessa? Privilégio, não, gente? Que manhã, que manhã. Bom, dando continuidade nesse momento, queremos externar o agradecimento da comissão organizadora dessa incrível semana de eventos, às pessoas que agora passam a fazer parte da história da Justiça do Trabalho de Sorocaba. Pedi então ao Dr. Valdir que faça a entrega da moeda, especialmente cunhada, para materializar essa gratidão, ao Dr. Eli Domingues de Silos, que tão bem nos recebeu. Por favor, doutor.
Da mesma forma, a nossa estrela dessa manhã, Sua Excelência, Dr. Almir Pazianotto. A gratidão será sempre nossa. Com certeza. Pedimos agora ao Dr. Paulo Belotti, que vem aqui ao nosso palco para fazer as próximas entregas, convidando para receber a nossa homenagem a doutora Andréa Valho. Aqui na frente, doutora, aqui na frente. Da mesma forma, o Dr. Belotti agora reconhece a doutora Maria Cristina Brizotti Zamoner, juíza do trabalho aposentada. E queremos também homenagear o senhor José Edson, secretário do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho em Sorocaba. Doutor Edson, permaneceu? Não pôde permanecer. Ah, tá. Bom, a gente faz posteriormente. E agora, para o encerramento da Semana de Eventos Comemorativos pela instalação dos 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba, com a palavra, Dr. Paulo Belotti. A semana da comemoração dos 80 anos, na realidade, começou até no dia 20 de agosto, né? Então, a gente só tem a agradecer todos os presentes, e eu faço, primeiramente, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na pessoa do nosso vice-presidente, Dr. Zé Otávio, pelo apoio em todos os eventos e a participação maciça dos desembargadores, diretores do nosso tribunal, que muito, muito nos honrou aqui na cidade de Sorocaba. Agradeço a todos os anfitriões, né, que nos receberam de forma espetacular, e eu faço na pessoa do Dr. Erli, que nos recebeu nesta casa no dia de hoje, mas também estendo esse agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Dr. João Paulo, tanto a Ordem dos Advogados de Sorocaba como de Votorantim, que também nos proporcionaram eventos de natureza inimaginável no nosso começo. Agradeço aos juízes aqui da Vara do Fórum do Trabalho de Sorocaba, Dr. Valdir Rinaldi, nosso diretor, que também nos apoiou, ao amigo Ronaldo Ciandella, que também nos ajudou em toda a estruturação do evento, e, em especial, gostaria de agradecer todos os palestrantes que compareceram para abrilhantar, né, esses 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba, e o faço na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Almir Pazianotto, que abrilhantou de forma espetacular aqui a manhã de hoje, e agradeço dessa forma todos os articulistas. E, por fim, agradeço todos que participaram, nos deram a honra e o prazer de participar de cada um dos eventos. Muitos, como o doutor Imar, que faço essa deferência aqui, participou, né, doutor Imar? Muitas pessoas participaram de mais de um evento. Então, nós tivemos cerca de quase 10 eventos aí ao longo de 6 dias, e foi realmente uma maratona, mas muito saudável. Aqueles que correm, né, praticam atividade física, falam que correr a maratona é difícil, mas a satisfação, a endorfina
que temos depois do exercício algo impagável, né? Então, por todas essas circunstâncias, nossos agradecimentos, e declaro encerrado a comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Muito obrigado a todas e todos.